O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Segunda parte das Manifestações Espíritas. Capítulo 19. Papel dos médiuns nas comunicações. Influência do espírito do médium. Sistema dos médiuns inertes. Aptidão de certos médiuns para línguas, música, desenhos, etc. Dissertação de um espírito sobre o papel dos médiuns. Parte 10. Quando queremos ditar mensagens espontâneas, agimos sobre o cérebro, nos arquivos do médium, e juntamos o nosso material com os elementos que ele nos fornece. E tudo isso sem que ele o perceba. É como se tirássemos da bolsa do médium o seu dinheiro e dispuséssemos as moedas para somá-las, na ordem que nos parecesse melhor. Mas quando o próprio médium quer interrogar-nos, seja por que meio for, seria bom que refletisse seriamente a fim de nos dizer as perguntas de maneira metódica, facilitando-nos assim o trabalho de responder. Porque, segundo já foi dito em anterior instrução, vosso cérebro está frequentemente numa desordem inextricável, sendo para nós tão difícil quanto penoso mover-nos no dédalo dos vossos pensamentos. Quando as perguntas devem ser feitas por terceiro, é bom e conveniente que sejam antes comunicadas ao médium para que ele se identifique com o espírito do interrogante, impregnando-se, por assim dizer, das suas intenções, porque então nós mesmos teremos muito mais facilidades para responder, graças à afinidade existente entre o nosso perispírito e o do médium, que nos serve de intérprete. Podemos, certamente, tratar de matemáticas através de um médium que as desconheça por completo, mas quase sempre o espírito do médium possui esse conhecimento em estado latente. Isso quer dizer que se trata de um conhecimento pessoal do ser fluídico e não do ser encarnado, porque o seu corpo atual é um instrumento inadequado ou rebelde a essa forma de conhecimento. O mesmo se dá com a astronomia, a poesia, a medicina e as línguas diversas, e ainda com todos os demais conhecimentos peculiares à espécie humana. Por fim, temos ainda um meio penoso de elaboração, aplicado aos médiuns completamente estranhos ao assunto tratado, que é o de reunião das letras e das palavras como se faz em tipografia. Como já dissemos, os espíritos não têm necessidade de vestir os seus pensamentos com palavras. Eles o percebem e os transmitem entre si. Os seres encarnados, pelo contrário, só podem comunicar-se pelo pensamento traduzido em palavras, enquanto a letra, a palavra, o substantivo, o verbo, a frase, enfim, vos são necessários para a percepção, mesmo mental. Nenhuma forma visível ou tangível é necessária para nós, Erasto e Timóteo. Observação de Kardec. Esta análise do papel dos médiuns e dos processos pelos quais se comunicam é tão clara quanto lógica. Dela decorre o princípio de que o espírito não se serve das ideias do médium, mas dos materiais necessários para exprimir os seus próprios pensamentos, existentes no cérebro do médium, e de que, quanto mais rico for o cérebro, mais fácil se torna a comunicação. Quando o espírito se exprime numa língua familiar ao médium, encontra as palavras já formadas e prontas para traduzir a sua ideia. Se o faz numa língua estrangeira, não dispõe das palavras, mas apenas das letras. É então que o espírito se vê obrigado a ditar, por assim dizer, letra por letra, exatamente como se quiséssemos fazer escrever em alemão uma pessoa que nada soubesse dessa língua. Se o médium não souber ler nem escrever, não dispõe nem mesmo das letras em seu cérebro. É então necessário que o espírito lhe conduza a mão, como se faria a uma criança. Nesse caso, há uma dificuldade material ainda maior a ser vencida. Esses fenômenos são possíveis.
Temos deles numerosos exemplos, mas compreende-se que essa maneira de proceder não corresponde à necessidade de extensão e rapidez às comunicações, e que os espíritos devem preferir os instrumentos mais rápidos, ou, como eles mesmos dizem, os médiuns bem aparelhados, segundo entendem. Se os que pedem esses fenômenos para se convencerem, trata-se antes de estudar a teoria, ficariam sabendo em que condições especiais eles se produzem.